Sabe, tem uma coisa que a gente ouve muito, né, de quem trabalha com planejamento de projetos, especialmente quem está começando. Aquela sensação de mesmice, sabe? Na hora de analisar cronogramas. Parece que, poxa, sempre voltamos para os mesmos indicadores. Folga total, folga livre. Fica um processo meio repetitivo, né? Quase um checklist. É uma queixa super comum e até compreensível. Essas métricas clássicas, né, do CPM, do método do caminho crítico, elas são a base, claro, não dá para negar. Mas ficar só nelas é como usar um mapa rodoviário antigo numa cidade que, sei lá, ganhou metrô, ciclovia. Boa analogia. Você até chega no destino, né? Mas perde um monte de rota mais eficiente, não percebe uns riscos ali pelo caminho. A flexibilidade real de um cronograma, ela tem muito mais camadas do que esses indicadores isolados mostram. Exatamente. E é por isso que, hoje, a nossa conversa vai fundo nisso. A ideia é sair dessa análise mais superficial, né? Explorar como a gente pode entender a flexibilidade do cronograma de formas mais avançadas, mais detalhadas. E principalmente como transformar essa tarefa, que para um planejador júnior pode parecer rotina pura, a tal da mesmice, Sim. em uma análise realmente estratégica que faz a diferença lá na ponta. Uma visão mais sênior, talvez. Isso, uma visão mais sênior. Para isso, a gente vai se basear em algumas fontes que investigam justamente essa variedade de folgas ou reservas, né, como são chamadas em algumas outras tradições de planejamento, tipo a russa. Vamos contrastar a visão tradicional do CPM com que ferramentas mais sofisticadas, como o Spider Project, por exemplo, podem revelar. Interessante isso de folga versus reserva. Até a própria palavra float ou slack em inglês dá uma ideia de algo que flutua, né? Meio solto. Já a reserva, que vem do russo reserve, soa mais como um estoque gerenciado, sabe? Uma margem controlada. Isso já mostra filosofias um pouco diferentes sobre como lidar com a incerteza, com o tempo no projeto. Que nuance bacana. Não tinha pensado por esse lado. Então, a nossa missão aqui está clara. Entender como essas diferentes lentes sobre as folgas nos ajudam a quebrar essa rotina, essa mesmice, e aí enxergar a dinâmica real dos projetos. Queremos passar daquela análise padrão, talvez mais júnior, para uma visão mais sênior, mais estratégica mesmo. Ok, então, vamos desempacotar isso. Vamos começar pelo básico, pelos fundamentos, mas já tentando olhar diferente. A folga livre. O famoso free float, ou free slack, né? Que a gente vê no P6, no MS Project, e que no Spider, pelas fontes, aparece como free reserved. Basicamente, é o quanto uma atividade pode atrasar sem ferrar o início da sucessora imediata, certo? É uma visão bem local. Correto. Visão local, focada ali na vizinhança direta da atividade. Ela é útil taticamente, sim. Para aqueles ajustes pontuais, sabe? Resolver aquele conflito de recurso que surgiu para amanhã. Garantir que o trabalho flua na sequência imediata. É a folga do tipo, não atrapalhe o vizinho, mas confiar só nela é um perigo. Por quê? Qual o risco de olhar só para folga livre? Onde está a armadilha aí? O risco é a miopia, é a visão curta. Uma atividade pode ter folga livre, parecer confortável ali no dia a dia, mas pode estar, na verdade, consumindo toda a folga total disponível naquela cadeia de atividades. E aí ela está empurrando o projeto inteiro para o limite, para o precipício, sem você perceber direito. Ela não te conta o impacto global. Entendi. Por isso que ela sempre foi usada em conjunto com a folga total clássica no Spider. Essa é a reserve D. Essa sim é calculada pela diferença entre as datas mais tarde e mais cedo de término, né? O late finish menos o early finish. Ela mede o quanto a atividade pode atrasar sem impactar a data final do projeto como um todo. É um indicador padrão de criticidade. Folga total zero ou negativa, caminho crítico na veia. Certo. E mesmo esses dois clássicos, folga livre e folga total, quando a gente olha eles juntos, já dá para ver cenários bem diferentes, né? As fontes trazem uns exemplos interessantes, tipo uma atividade Activity 3, com folga livre mínima, tipo 8 horas, 0,33D, mas com uma folga total de um dia inteiro. Já parece estranho.
Outra a Activity 2, com 6 dias de folga livre e 7 de total. Mais próximas, mas ainda diferentes. E aí tem várias outras, tipo A, B, 5, Task Y, com folgas gigantes na casa dos 70, 79 dias. Como é que um planejador júnior geralmente lida com essa variedade toda? Cai na mesmice. Olha, tipicamente, o que acontece é uma categorização. O planejador júnior olha para Activity 3 e pensa: opa, atenção imediata aqui, pouquíssima folga livre. Olha para Activity 2, risco próximo, as folgas livre e total estão parecidas, mas tem uma diferença, e as outras com folga alta. Ah, beleza, zona de conforto, deixa para lá por enquanto. É uma análise válida, sim, como um primeiro filtro, mas muitas vezes, infelizmente, para por aí. Cai na mesmice de só classificar em zonas de risco com base nesses dois números. Fica meio que um carimbo, né? E qual seria a abordagem diferente? A mais sênior, já nesse ponto inicial, só com esses dois indicadores. O planejador sênior vê esses números como a ponta do iceberg, não o iceberg inteiro. É um ponto de partida, não de chegada. Ele sabe que a história é mais complexa. Ele olha para a Activity 3 e pensa, ok, 1 dia de folga total, mas por que só 8 horas de folga livre? Tem um gargalo local crítico aqui. Para a Activity 2, ele se pergunta, por que essa diferença de 1 dia entre a folga livre e a total? Será um calendário diferente na sucessora? Um vínculo específico? E naquelas com folgas enormes, ele não descarta como seguras. Ele pergunta, essa folga é real? Ela pode ser usada mesmo? Como ela está distribuída ao longo da cadeia? A visão sênior já começa a investigar a qualidade e a distribuição dessa folga, não só a quantidade bruta. É o primeiro passo para sair da rotina e buscar um diagnóstico mais profundo. Faz todo sentido. E é aqui que o negócio fica realmente interessante, porque essa investigação sobre qualidade e distribuição da folga nos leva a descobrir que folga total não é uma coisa só, um conceito único, especialmente em ferramentas mais avançadas. A clássica reservia de TIM é só o começo da história. As fontes mostram que o Spider Project, por exemplo, calcula a folga total de várias maneiras diferentes. Tem a baseada no início, Field Reserve Non-Dates, tem no término, com precisão decimal, Field Reserve Find, ou a exata, Field Reserve Fin Non-Dates, e até convertida para horas, Reserve. À primeira vista, pode parecer complicação desnecessária, mas imagino que cada uma delas serve a um propósito estratégico, né? Para tirar a gente dessa mesmice. Exatamente. E entender esses propósitos é o pulo do gato para sair da análise superficial e entrar na estratégica, quebrando de vez a mesmice. Cada variação é como um instrumento diferente numa caixa de ferramentas de diagnóstico, sabe? Pega a folga total baseada no início, a reserve num days. Ela é calculada pela diferença entre late start e early start. O foco dela é na pressão no começo da atividade. Isso é super importante quando a gente tem vínculos start-start, por exemplo. A folga clássica, que olha só o término, pode esconder um problema que já começa na largada da atividade. Identificar isso cedo permite agir mais cedo. Ah, boa. Faz sentido. E as variações de folga no término com mais precisão? A decimal Reserve Fin Days e a exata Reserve Fin Non Days. Qual a diferença prática aí no dia a dia? A diferença está na precisão e como o software lida com frações de dia, que são super comuns na prática. A Reserve Fin Day mostra o valor com decimais, tipo 8,75 dias. Já a Reserve Fin Non Days pode arredondar para cima ou para baixo, ou mostrar um número inteiro de dias, dependendo de como está configurado. Essa precisão decimal é vital quando a gente tem durações ou lags fracionados, tipo 1 dia e meio, sabe? Ou calendários diferentes entre atividades que criam essas folgas quebradas. Aquele 8,75 dias pode virar 9 num cálculo menos preciso. E o que é fascinante aqui é como essa diferença que parece pequena pode alterar completamente a percepção de risco. Um planejador sênior não quer arredondamentos que criem falsas sensações de segurança. Ele precisa da margem real na veia para tomar decisões mais assertivas. Entendi. Que é a informação crua, sem maquiagem. E a conversão para horas, reserve.
Essa parece bem útil para cenários bem específicos, imagino. Indústria, talvez? Sim, e muito. Pensa em paradas de manutenção industrial, que são super cronometradas. Pensa em logística com janelas de entrega apertadíssimas. Projetos com turnos específicos de trabalho. Nesses casos, um dia de folga no cronograma pode não significar 24 horas úteis de trabalho, né? Mas talvez só 8 horas, 10 horas dentro de um turno específico. Calcular a folga total direta em horas alinha o planejamento com a realidade operacional lá do chão de fábrica ou do centro de distribuição. Garante que a folga identificada seja realmente utilizável. É outro nível de granularidade que a visão sênior busca para garantir a robustez do plano. As fontes usam uma comparação muito boa. Chamam de as 4 faces da folga, para mostrar como esses valores podem divergir na prática. Naquela Activity Trees que a gente falou, a folga clássica reservada era de 0,33 dia, né? 8 horas. Mas a baseada no início, Start-Based, era de um dia inteiro. E as de término, Finish-Based, confirmavam as 8 horas reais. Isso mostra na cara a diferença entre a pressão real e a ilusão de um dia inteiro que não existe na prática. Exato. E na Activity 2, a diferença era mais sutil, lembra? 6 dias na clássica e no término, contra 7 dias na baseada no início. Provavelmente por causa de calendários diferentes ali na sequência, e já indica que aquele dia extra de folga no início não se traduzia totalmente em flexibilidade lá no fim da atividade. E mesmo naquela Task Y, com folgas enormes, tipo 77, 79 dias, os valores das 4 faces ainda divergiam um pouquinho. Por quê? Provavelmente por causa de vínculos SS e FF com lags, calendários distintos. Isso só reforça que, mesmo em zonas que parecem confortáveis, a análise sênior exige investigar essas nuances. Elas podem esconder restrições ou até oportunidades que a análise padrão não pega. Fica claro, então, que ter essas múltiplas visões da folga total é uma ferramenta poderosa contra a análise padronizada, a mesmice. É como ter vários exames diferentes para diagnosticar a saúde do projeto, em vez de só tirar a pressão e ouvir o coração. Perfeita analogia. Permite um diagnóstico muito mais rico, muito mais preciso do fôlego real do projeto. Ajuda a identificar onde a pressão está de verdade. É no início? É no fim? Está escondida nos detalhes dos vínculos, dos calendários. É um salto de qualidade enorme na análise. E a investigação não para por aí, né? As fontes também falam de outros conceitos interessantes no Spider Project, como o Start Flex e Finish Flex. O que é que eles adicionam a essa análise toda? É mais detalhe ou muda a forma de pensar mesmo? Muda a forma de pensar sobre onde está a flexibilidade. Enquanto a folga total diz quanto tempo de margem existe, o Start Flex e o Finish Flex indicam onde essa margem está localizada. Ou seja, a atividade tem mais liberdade para variar sua data de início, Start Flex, ou tem mais liberdade para variar sua data de término, Finish Flex. Visualmente, isso pode até aparecer no gráfico de Gantt como umas extensões da barra da atividade, mostrando para onde ela pode esticar, digamos assim. Interessante. Mas na prática, assim, para o dia a dia do planejador, saber se a folga está mais no início ou no fim, muda muito a estratégia? Qual o impacto real disso? Muda tudo. O Flex revela a simetria da folga. Uma atividade pode ter, sei lá, 10 dias de folga total. Parece ótimo, né? Um colchão confortável. Mas se ela tiver Start Flex 0, significa que o início dela é totalmente rígido. Não pode atrasar nada para começar. Toda a flexibilidade está no fim, Finish Flex. Ou pode ser o contrário. Entender essa assimetria permite saber como a folga pode ser usada de verdade. É como ter dinheiro no banco, a folga total. Mas saber se ele está na conta corrente, disponível para uso imediato, Flex alto, ou se está aplicado em um investimento de longo prazo, mais travado, Flex baixo em uma das pontas. Para o planejador sênior, analisar o Flex é como trocar uma foto simples por um raio-x do cronograma. Ajuda a identificar vulnerabilidades escondidas, rigidez no início, sensibilidade no término, que a folga total sozinha mascara completamente. As fontes ilustram isso bem, né? Mostram atividade sem flex nenhum,
tipo a Activity 4, que são totalmente críticas e engessadas, outras que só têm flexibilidade numa ponta. Activity 1, a AIX com o Start Flex 0, ou seja, início rígido, ou a Activity 3 com o Finish Flex baixo, indicando um término bem sensível a atrasos. E aí tem aquelas com flex nas duas pontas, né? Activity 2, B, 5, Y, que funcionam como verdadeiros amortecedores no cronograma, absorvendo impacto. Precisamente. As conclusões da fonte Análise Avançada são bem enfáticas nisso. O flex expõe onde a margem de manobra é real e onde ela é só aparente. Supera a limitação da leitura clássica, que pode dar uma falsa sensação de segurança. Ter folga total não garante liberdade total de replanejamento. O flex mostra onde essa liberdade realmente existe. É mais um golpe certeiro contra a mesmice da análise superficial que só olha o número da folga total. Isso levanta uma questão importante. A gente falou de folgas positivas, de margens, de flexibilidade. Mas e quando o cenário já está ruim? Quando o caldo entornou? As fontes mencionam folgas negativas, especificamente Fles Rezerneg Fin D e Fles Rezerneg Start D. Isso aí não é mais folga, né? É um problema sério, certo? Exatamente, aí já não é folga, é déficit. É um alerta vermelho piscando forte no painel do projeto. A folga negativa surge quando a lógica da rede, as durações, os vínculos, tudo calculado pelo software entra em conflito direto com uma restrição externa que foi imposta ao cronograma. Pode ser uma data limite contratual, um marco obrigatório do tipo não terminar depois de ou não começar antes de. Ela indica que do jeito que o plano está montado, ele já não cumpre essa restrição. Já nasceu furado em relação àquele compromisso. Entendi. E por que essa distinção entre negativa no término, folga negativa no término, e negativa no início, folga negativa no início? Ferramentas mais comuns geralmente mostram só um total float negativo geral agregado. Qual a vantagem de separar? Essa distinção é crucial para o diagnóstico preciso, que é o que a visão sênior busca incansavelmente. A folga negativa no término te diz o seguinte: olha, esta atividade aqui está terminando X dias depois do prazo limite que foi imposto para ela. Ela responde diretamente à pergunta: vou estourar o prazo final dessa entrega. Já a folga negativa no início te diz: presta atenção, esta atividade está começando X dias depois da janela de início que era permitida por uma restrição específica. Ela responde à pergunta: estou começando atrasado em relação ao que foi combinado ou imposto. Ah, agora ficou claro. Uma aponta o estouro na entrega, a outra o atraso na largada. E qual a vantagem dessa informação assim tão detalhada para o planejador na prática? É um direcionamento muito mais eficaz para a ação corretiva. Saber se o problema está na entrega, no término, ou se está na largada, no início, ajuda a focar os esforços de recuperação no lugar certo. Além disso, identifica exatamente quais atividades estão violando quais restrições específicas. As fontes mostram exemplos, né? Atividades como Start, Finish, Activity 3, 4, todas com valores negativos, sinalizando que o cronograma já nasceu com problemas estruturais em relação aos compromissos firmados. Isso vai muito além de simplesmente identificar o caminho crítico pela folga zero. É um diagnóstico de não conformidade do plano com as regras do jogo. É o tipo de informação que realmente eleva a análise do nível operacional para o tático, para o estratégico. Então, vamos juntar as peças agora. O que tudo isso significa? A gente passou das folgas básicas, livre total clássica, para essas variações de folga total, o flex que mostra onde está a margem e as folgas negativas que indicam o déficit. Como essa caixa de ferramentas mais completa realmente diferencia a abordagem de um planejador júnior, talvez mais preso na rotina, na mesmice, da abordagem de um planejador mais sênior. O contraste fica muito nítido quando a gente olha assim. A visão júnior, muitas vezes por limitação das ferramentas que usa ou do treinamento inicial que teve, foca na folga livre e na folga total clássica. Ponto. O trabalho acaba sendo rodar o cálculo, identificar as atividades críticas,
folga zero ou negativa, geralmente só uma negativa, e classificar as outras em zonas de risco. Ah, essa tem baixa folga, essa tem folga confortável. Trata a folga como um número isolado, um colchão meio genérico. É uma análise essencial, claro, o primeiro passo, mas que pode facilmente se tornar repetitiva, a tal mesmice, sem muita profundidade diagnóstica. Fica no quê, mas não explora o porquê e o como. Entendi. É o feijão com arroz. Importante, mas só ele não sustenta. E a visão sênior, então, incorporando esses conceitos mais avançados que a gente discutiu. A visão sênior utiliza esse arsenal completo. As fontes mencionam que o Spider tem mais de 14 tipos diferentes de folga ou reserva, como um conjunto de instrumentos de diagnóstico fino. Não basta saber quanto tem de folga total. O planejador sênior quer saber como essa folga se calcula, é baseada no início ou no fim, qual a precisão real, onde ela está localizada dentro da atividade, é no Start Flex ou no Finish Flex, e se ela é realmente uma folga positiva ou se já virou um déficit folga negativa contra alguma restrição importante. Ele considera o impacto dos calendários diferentes, dos lags com precisão decimal. A folga deixa de ser só um número na planilha e vira uma ferramenta para entender a dinâmica real do cronograma, a pressão, a rigidez, a flexibilidade efetiva. O objetivo é interpretar como as margens estão distribuídas para aumentar a precisão das previsões e a solidez da gestão do projeto. É uma postura muito mais proativa, investigativa, que quebra a rotina da análise superficial e agrega valor estratégico. A primeira é de um professor que eu tinha que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Nossa, fica muito claro como essa abordagem mais profunda realmente combate a mesmice. Ela transforma a análise de cronograma, que podia ser vista como uma checagem quase burocrática, em uma investigação estratégica de verdade, cheia de insights que permitem gerenciar o projeto de forma mais inteligente, antecipar problemas. Muito bom. Então, para a gente resumir nossa conversa, dominar essas nuances, essas diferentes folgas ou reservas é fundamental para quem quer evoluir no planejamento, né? Transforma a análise de cronogramas de uma tarefa básica, às vezes até meio chata, em uma ferramenta poderosa de diagnóstico e de estratégia. Essencial para conseguir lidar com a complexidade dos projetos de hoje e, claro, para sair daquela sensação de estar sempre fazendo a mesma coisa, a mesmice. Exatamente. E isso me deixa pensando em algo, sabe? Conectando com essa mesmice que a gente falou no início e como algumas práticas parecem ficar meio estagnadas por muito tempo. Vimos como o conceito de folga, que é tão central no planejamento, permaneceu relativamente simples, quase estático em muitas ferramentas por décadas, enquanto outras já exploravam essas múltiplas facetas há tempos. Isso lança uma provocação, talvez, que outras métricas ou conceitos que a gente usa como padrão no gerenciamento de projetos, sei lá, talvez o valor agregado, earned value, talvez a análise de risco mais simplificada, poderiam estar escondendo uma riqueza de insights parecida. Que outras mesmices a gente poderia quebrar se aplicasse uma reavaliação multifacetada semelhante, buscando entender não só o que os números mostram, mas o como e o porquê por trás deles, coisas que talvez hoje nos escapem no dia a dia corrido? Excelente reflexão, para a gente fechar. Fica aí o convite, então, para quem nos ouve, pensar sobre isso, como essa busca por profundidade na análise de folgas pode inspirar um olhar mais crítico, mais investigativo sobre outras áreas do gerenciamento de projetos. Como transformar a rotina em descoberta e agregar mais valor estratégico ao trabalho que a gente faz todo dia. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, foi ótimo.